Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto que gera muita dúvida nas pessoas e até muitas vezes em advogados, que é a cobrança e a cobrança indevida. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria te pedir para assistir o vídeo até o final, já se inscrever no canal e deixar um like aqui no seu vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas que possam estar precisando dessas informações. Vamos lá? É importante entender que a cobrança ela é um direito do credor que tem o direito de propriedade protegido pela Constituição. Contudo, o devedor também tem o seu direito constitucional à sua vida privada, à sua liberdade, à privacidade e tem direito a não ser cobrado de algumas maneiras que são vexatórias, indevidas e muitas vezes ilegais. Nós não podemos confundir aquilo que é uma cobrança lícita, é legal, com a cobrança que é ilícita. Essa não pode ser feita. O que gera muita dúvida é lícito fazer uma cobrança, mas qual é o limite dessa cobrança? Até onde o credor ele pode chegar para te cobrar? O que é uma cobrança? O que extrapola a cobrança? Primeiramente, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é que eu fui perguntado a respeito de um e-mail que fazia ali menção a respeito de um boleto que estava em aberto. E essa é uma dúvida interessante, porque é uma prática das companhias, das empresas, enviarem ali um e-mail, muitas vezes antes do vencimento do boleto, até alguns dias após, e muitas vezes nós já pagamos o boleto e nos sentimos às vezes um pouco incomodados. O que está acontecendo? A empresa não viu o pagamento, eu tenho algum direito em relação a isso? E o que gera essa dúvida é o seguinte: o artigo 938 do Código Civil, 940 e o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, eles falam a respeito de pagamentos que, quando forem feitos de maneira errada, eles geram um direito para a pessoa que foi cobrada a ser indenizado, a ser ressarcido, reparado de algum prejuízo que eventualmente ela pode ter tido. Contudo, antes de qualquer coisa, antes de falar desses artigos, é importante lembrar o seguinte: sempre que na legislação, na lei, nós falamos a respeito de uma indenização, há uma suposição e tem que haver um pressuposto de que você sofreu um dano. Então não há que se falar em dano moral quando simplesmente uma situação te incomodou, não gerou um prejuízo, não gerou um dano. Isso é importante para que nós possamos avançar no assunto e lembrar que não é qualquer incômodo que pode gerar um dano moral. O artigo 938 ele diz assim: o credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Mas é importante a gente perceber que aqui o que se fala é demandar o devedor. Segundo a doutrina e a jurisprudência, esse demandar o devedor é uma cobrança na esfera judicial. Então, quando um credor ele entra com um processo judicial, com uma ação contra um devedor. E o artigo 940 do Código Civil, ele fala que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que o que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. O ponto a se perceber, e é muito importante, é que esse artigo ele fala a respeito de um valor que foi pago, foi cobrado. É um exemplo, o banco, quando ele desconta um valor da sua conta corrente, contudo, uma parte era devida e foi cobrado um valor acima do devido. Então você vai ter direito a que esse valor que foi cobrado acima do que é devido, ele seja devolvido com uma indenização no mesmo valor. Então, por exemplo, se o banco poderia me cobrar R$100, ele cobra 120. Esses 20 que foi cobrado a mais, eu tenho direito a ter ele pago em dobro, que é R$20 devolvido e R$20 a título indenizatório. É importante também perceber que a jurisprudência, através da súmula número 159 do STF, que data de 1963, ela diz que a cobrança excessiva, embora de boa fé, ela não faz jus a esse valor indenizatório. E é interessante porque há um conjunto
de situações que a lei e a jurisprudência buscam evitar. Aqui no caso, é a má-fé da pessoa que cobra. Então, não é qualquer situação, como eu disse no início do vídeo, não é qualquer dissabor, não é um incômodo que gera um dever de indenizar. Existe no meio do direito um costume de alguns advogados de dizer a respeito de causa-ganho. Não existe causa-ganho, embora muitas vezes exista alguma situação, algum caso onde parece que o direito ele realmente está amparando alguma pessoa, nós temos que tomar cuidado, porque pode haver algum tipo de situação ali no meio dos fatos que tire o direito, né? Então, embora uma pessoa pareça estar na razão, pode ser que exista algum detalhe, surja algum detalhe que o advogado não sabia e que mude o resultado ali do julgamento. Por isso nós temos que tomar cuidado. Não existe essa questão que antigamente muito se falava, é causa-ganho. Não existe causa-ganho. Se você ouvir isso um dia de algum advogado, cuidado, não existe causa-ganho. Essa questão da cobrança é muito importante que nós tenhamos em mente que a cobrança ela não pode ser de uma maneira vexatória, que exponha o devedor, que traga humilhação, que exponha ao ridículo, nada disso. Então, embora o credor ele tenha o direito, que é até constitucional, de cobrar os valores que são devidos, ele tem uma maneira correta de fazer. Agora, o que são as cobranças abusivas? Ligações, constrangimentos, ameaças, coações, cobrança abusiva, exposição ao ridículo. Se isso acontecer, você deve procurar uma delegacia de polícia, registrar o seu boletim de ocorrência, procurar os órgãos de proteção dos consumidores e procurar o seu advogado de confiança, porque nesses casos onde a cobrança é abusiva, essa cobrança é ilegal. E essas cobranças, elas geram o dever de indenização, o dever de reparar aquilo que erroneamente o credor está fazendo. Embora um credor tenha direito de cobrar por telefone, através de uma ligação, ele precisa se atentar ao seguinte: as ligações são permitidas durante a semana das 8 horas da manhã até as 20 horas e aos sábados até as 2. Não é permitido incomodar o devedor, constranger, forçar, tornar desagradável a sua vida privada para que isso faça com que ele pague a dívida. Então, essa cobrança ela é ilegal. Existem muitos casos onde uma pessoa deixa de pagar alguma dívida e ela começa a receber inúmeras ligações, a quantidade de ligações às vezes muito grande, e embora às vezes essa quantidade já incomode, quando a pessoa atende, não é ninguém. É mais uma forma de constranger o devedor a pagar aquela dívida. Essa prática também é ilícita. E em muitos casos, essa quantidade de ligações ela é uma coação. Nós também temos casos onde há ameaça, onde o credor ameaça entrar em contato com pessoas da família, levar o seu nome a protesto, muito embora em alguns casos existam consequências para esse não pagamento da dívida, não é possível que você faça com que alguém pague através de ameaças. Isso não é legal. E situações que exponham ao ridículo. Imagina você saindo de uma aula da faculdade e chega ali um credor na frente dos seus colegas, no seu local de trabalho, dizendo em voz alta para todos o valor da sua dívida, o que foi acordado, qual era o teor ali do negócio que vocês fizeram. Então, isso também não é permitido. Nos casos onde existam ligações depois das 2 horas do sábado, no domingo, ou ligações excessivamente repetidas, isso pode ser um agravante para que o tribunal entenda que você sofreu um prejuízo. Mas por si só, ligações repetidas, 2, 3 e-mails, isso não gera ali uma situação que cause um dano para a parte, a ponto de ter uma reparação. Então precisamos tomar cuidado. Embora nós estejamos falando aqui de cobrança, é preciso observar o seguinte: sempre que se fala em indenização, nós temos que pressupor que houve um dano. Se eu falo que eu vou reparar alguém, para que eu repare alguém, eu preciso ter causado um dano. Muitas vezes se fala no direito, entre advogados, ou em conversas assim de leigos, a respeito de danos morais. Nós temos que tomar um cuidado, porque se você alega que sofreu um dano, você precisa comprovar esse dano. Nada em juízo pode ser colocado para que o juiz decida sem que haja prova.
É interessante, eu gostaria de comentar com vocês um caso que ilustra isso. Como tudo em juízo precisa ser demonstrado e provado. Houve agora um julgamento há poucos meses de um caso onde uma pessoa solicitou um carro em um aplicativo para uma viagem. E essa pessoa indicou para o motorista que determinado bairro era muito perigoso e que ali ocorriam muitos assaltos. Esse motorista, ele assumiu o risco, ele não ouviu o passageiro, que conhecia o bairro. Ele resolveu passar pelo bairro e eles foram assaltados. Essa pessoa teve o seu celular roubado e ela entrou com uma ação contra a empresa ou aplicativo. Contudo, não foi demonstrado na hora de entrar com o processo o valor do aparelho. Então, embora essa pessoa tenha recebido danos materiais, uma indenização a título de danos materiais, o juiz não autorizou o pagamento do valor do celular. Por quê? Porque não foi demonstrado através de uma nota fiscal ou de uma referência de valor o quanto custava o celular. Percebe nos detalhes? Tudo no direito precisa ser demonstrado. Então, embora você vá à justiça pedir alguma indenização a título de danos morais, cuidado. Você vai precisar comprovar quais foram os danos que você experimentou. Ah, mas eu me senti incomodado. Muitas vezes, em uma conversa, isso pode ser colocado, mas o juiz dificilmente vai aceitar isso. Então, cuidado. Não existe causa-ganha e todo dano, ele precisa de que você demonstre ali qual foi a situação que te causou um prejuízo ou um dano. Assim como para que eu cobre de você um dano que você causou a algum objeto. Imagina, esse vidro, se você quebra esse vidro, eu preciso mostrar para o juiz o vidro quebrado. Agora, como eu vou cobrar de você uma indenização por esse vidro quebrado sem que você tenha quebrado esse vidro? Então, muito cuidado. Se você gostou desse vídeo, ficou até o final, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe aqui a sua curtida, continue acompanhando, nós vamos trazer muito conteúdo interessante para vocês. E se você deseja também ouvir um pouco a respeito de algum tema, ou se ficou dúvida a respeito desse tema que foi falado nesse vídeo, deixe aqui o seu comentário. Nós estamos à disposição.